tarde, eu sou Salome Gonçalves, acadêmica de pedagogia da Universidade de Potiguar. Estou aqui com a senhora Adriana Neves Roberto, uma das das gestoras da Escola de Ensino Fundamental Pratinha 2, que gentilmente dispôs de seu tempo para nos atender. Boa tarde, querida. Boa tarde. Querida, nos últimos anos ocorreram diversos avanços no campo da educação. Recentemente, com a pandemia da Covid-19 e com o isolamento social, o principal desafio dos gestores educacionais é estabelecer as metodologias que serão utilizadas para atender neste momento o desenvolvimento dos seus alunos. Levando isso em consideração, eu gostaria de ter algumas perguntas, poderia ser? Com certeza. Obrigada. Para você, querida, o que é liderança? Bom, liderar é você, acima de tudo, ser humilde e dividir com alguém as suas atribuições, né? Fazendo com que esse grupo a qual você lidera possa ter o mesmo objetivo que você tem em relação ao que vai ser feito, né? Porque o líder, ele necessariamente não é um líder só no trabalho, ele pode ser um líder na escola, ele pode ser um líder na igreja, na família. Então, liderar é você estar ali organizando e, vamos dizer, gestando aquele grupo, né? Para o objetivo que você deseja, né? Propõe. O que é ser um gestor escolar para você? Ah, maravilhoso, né? A gestão escolar, ela vai muito além do que você administrar uma escola, né? A gestão escolar, para mim, é você se doar, né? É algo que vai além do trabalho, ele é algo onde você está diretamente ligado com o outro, né? Então você tem que ter, como eu já tinha falado antes, né? Humildade, carinho, você tem que estar com o seu grupo na mesma sintonia, né? Então a gestão para mim, ou a gestão escolar para mim, é basicamente você se doar junto com o seu grupo para aquilo que você faz. Você sabe, né, querida, nós estamos em uma de pandemia, isso é muito difícil, complicado. Então, como fazer a gestão de uma escola sem alunos, com ela fechada devido a essa pandemia? Olha, foi um desafio, né? Porque é muito difícil você gestar algo sem ter o contato físico, né? E foi o que nós tivemos que fazer, né? O que foi usado foram as tecnologias digitais, né? Através do WhatsApp, através dos e-mails, através de videochamadas, de ligações telefônicas, a gestão passou a ser dessa forma, né? Foi difícil? Foi, sem ter o corpo a corpo, o toque, né? Você está ali sentindo o que o seu funcionário está sentindo, saber das suas, vamos dizer assim, das suas dificuldades, das suas angústias, mas nós tivemos que nos refazer, né? E assim foi sendo feito, né? Uma gestão, vamos dizer que à distância, mas de alguma forma uma gestão ligada, né? Através dessas tecnologias. Você acabou de me responder a próxima pergunta, no caso, né? Quais medidas a escola desenvolveu para atender aos alunos? Você acabou de me responder, certo? E quais foram os impactos desse período para a gestão escolar? Olha, os impactos foram grandes, né? Em primeiro lugar, nós tivemos que, como eu falei anteriormente, né, nos reorganizar para que nós pudéssemos atender o maior número de alunos, porque sabemos que nem todos tinham acesso à internet, nem todos tinham condições de colocar crédito, nem todos tinham até mesmo o próprio aparelho do celular, né? Mas através da buscativa, né, que foi uma das ferramentas que nós utilizamos, de mesmo na pandemia procurar ir na casa dos alunos, nós conseguimos, né, atendê-los, mas o ensino nesse período ele ficou muito defasado, né? Então, no caso aí, vocês utilizaram
internet, comunicação, e tiveram alguns meios de manter os alunos nativos e os inativos digitais, no caso. Exatamente. Os que tinham internet, nós passávamos atividades através das ferramentas, o WhatsApp, até mesmo às vezes por e-mail, ligações telefônicas, dizendo a página do livro. E os que não tinham, nós tivemos que fazer impressão de cadernos de atividades para que uma vez na semana, pelo menos, ou a cada 15 dias, esses pais pudessem vir à escola buscar essas atividades, dentro dos protocolos de segurança, né? Com todo cuidado, tudo direitinho para que não houvesse contaminação. Né? Em relação a essa metodologia, tanto esses alunos quanto esses responsáveis, eles faziam atividades, eles vinham buscar, eles vinham devolver atividades. Teve pontos positivos aí? Não posso dizer que 100%, né? Vamos dizer, de total de alunos de uma turma de 30 alunos, de 25, eu posso dizer 70% mais ou menos, atenderam, né? A vir à escola, pegar atividade e dar o retorno, como nós chamávamos, as devolutivas, né? Que esse foi o termo que foi usado, as devolutivas das atividades. Mas eu acredito que houvemos sim, como você falou, dificuldades. Qual foi a pergunta? Um retorno, feedback dos pais. Tivemos feedback e não tivemos também. Mas aí aqueles que nós não tínhamos era aquilo que eu lhe falei. A buscativa. Ligar, correr, ir atrás, ir nas casas, e é a buscativa, né? Para que eles pudessem retornar a fazer suas atividades. E esse procedimento foi feito com todos os alunos, todas as séries? Sim, do primeiro ao quinto ano, que é a modalidade de ensino que nós trabalhamos, o Fundamental 1, fizemos com todos, né? Nem todos atendiam, alguns se mudaram, demoramos a conseguir os novos contatos, nós fizemos com todos. Nesse período, querida, ocorreram evasão escolar? Não, evasão não. Por quê? Evasão é quando o aluno realmente para de, vamos dizer, não vir à escola, que é online, né? Para de dar o retorno e some, né? E aí a gente não consegue contactar ele, família, nada. Mas nós não tivemos casos de evasão. Tivemos caso de alunos que pararam de fazer, mas que nós tentamos e conseguimos encontrá-los, né? Entendo. Então houve um retorno no caso, né? Sim, um retorno muito bom. Eu não posso te dizer de 100%, mas eu diria de 80%, nessa faixa. Aí, tirando o foco dos alunos e focando nos funcionários, no caso, né? As pessoas que colaboram com a escola, quais foram os procedimentos utilizados em relação a esses profissionais? Você diz para ajudar nessa questão das aulas online? Não, no caso deles virem para o trabalho, na pandemia. Nós trabalhamos muito com um serviço de escala, né? A própria Secretaria de Educação, ela propôs que os professores, os docentes e aqueles que fizessem parte do grupo de risco teriam que ficar nas suas casas, em teletrabalho, né? Mas os demais foi feito uma escala. Então, alguns dias eles vinham à escola, outros não. Eles só não vinham nos períodos que nós estávamos em lockdown, que aconteceu, né? E aí não via ninguém. A escola teve um período que ela ficou 15 dias fechada mesmo. Mas a maioria do tempo foi feito serviço de escala, né? Então, assim, uns vinham num dia, outros no outro, num turno, outro no outro, para que a escola não pudesse ficar sem ninguém para atendimento. Em relação à questão da segurança, né? Em relação à pandemia, foram tomados todos os procedimentos? Álcool em gel, máscara. Sim. Primeiro que nós recebemos uma verba chamada de suprimento Covid. E foi uma verba. Raimundo, vou te bater! Então, muito boa noite, gestor, muito boa noite, gestora, muito boa noite para você que acompanha a gente aqui em mais uma live de quarta-feira, né? Mais uma semana aqui que a gente está produzindo conteúdo relevante sobre gestão escolar.
Nessa noite que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante que é a gestão escolar em tempo de pandemia. Como é que a gente tem que adaptar a gestão da nossa escola para enfrentar os novos desafios. Desafios com relação à saúde dos professores e dos alunos, desafios com relação à garantia da aprendizagem nesse novo modelo de ensino, o ensino híbrido, desafios, né, com relação à gestão financeira da escola, que sofre com inadimplência, evasão e outros problemas que a gente tem que solucionar também. Queria agradecer especialmente ao Edivando Barbosa, a Rafaela Fogaça, a Aline Pereira, a Vitória Santos, a Ana Lúcia, a Cristina Pacheco e a todos vocês que estão acompanhando a gente aí através do chat do nosso canal do YouTube. Vou pedir para vocês, para a gente fazer esse papo da forma mais interessante possível, né? Fazer que realmente seja uma conversa, que seja participativo, interativo, né? E todos vocês que são educadores sabem que a melhor maneira da gente construir uma aprendizagem autêntica, né, é quando a gente realmente participa da construção do conhecimento, né? Que a gente tenha esse aprendizagem que seja ativo. Então, vou pedir para vocês o tempo todo, né, sempre que puderem, participarem através do chat, colocando seus comentários, as suas experiências. Isso tudo vai ser muito importante para a gente. Como sempre, eu já vou partir para o meu slide, antes de chamar o nosso convidado aqui, o professor Júlio Furtado, que vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, a gestão escolar e a pandemia, mais especificamente os desafios dos gestores. Júlio Furtado, que vai falar um pouquinho. Perdão, estou com um pequeno retorno aqui, já passei, que vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que é a gestão escolar em tempos de pandemia. Ele que é consultor educacional, criador do portal Sala dos Professores, é doutor em educação e tem um currículo muito extenso aí. Já estava conversando um pouquinho aqui antes, tem uma formação muito extensa dentro desse tema e está mais que acostumado a formar gestores escolares para enfrentar esses novos desafios. Queria lembrar para vocês também, antes de partir para o conteúdo, que essa live faz parte de um conjunto de outras lives, em que a gente trata toda semana de um tema relevante aí para a gestão da sua escola. Já falamos sobre motivação da equipe pedagógica e reinvenção do professor em tempo de pandemia. Já falamos com a pediatra infectologista do Hospital Albert Einstein, doutora Ana Cristina Martins Locke, sobre os cuidados que a gente deve ter, os cuidados sanitários com a volta às aulas. Já trouxemos o Christian Rocha Coelho, que é CEO do Grupo Habit, para falar sobre o planejamento estratégico para escolas particulares nesse período de pós-pandemia e muitos outros temas. São mais de 25 horas de aulas sobre gestão escolar. Isso tudo está disponível lá no Clube dos Diretores, a maior comunidade de gestores escolares do Brasil. E, se você ainda não faz parte do Clube dos Diretores, faz o seguinte, entra lá no nosso site, procura o Clube dos Diretores e cadastra a sua escola para fazer parte. Eu queria lembrar vocês também que na semana que vem a gente vai ter aqui o Pedro Guimarães Neto, que é advogado, para falar um pouquinho sobre as questões jurídicas que envolvem a Covid-19 e as escolas particulares. Como é que fica as mudanças de contrato, como é que a gente deve elaborar o contrato de prestação de serviços educacionais para 2021. Todos temas muito relevantes e certeza que vai ser muito útil aí para a sua escola. Nessa área especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio do gestor escolar no momento de pandemia. E a gente tem a felicidade de ter como convidado o professor Júlio Furtado, ele que é graduado em Geografia, Pedagogia, pós-graduado em Orientação Educacional, especialista em PNL, mestre em Educação, doutor em Educação e já ocupou diversos cargos da gestão escolar, inclusive o de reitor universitário. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, professor Júlio. É um prazer receber o senhor aqui. Tenho certeza que nossa audiência vai aproveitar muito dessa live. Eu te apresentei brevemente, mas queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua relação com o mercado de educação, o que é esse momento aí que a gente está vivendo. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos aí, a todas, gestores, equipe de gestão escolar. Boa noite, Alessandro. Bom, a minha caminhada na área de gestão, eu poderia dizer que ela é desde sempre, né? Para vocês terem uma ideia, eu, no momento, estou dentro de uma escola, né, na qual eu ajudo a fazer gestão, na qual eu leciono também, né? Faço consultorias e a formação de gestores sempre fez parte aí dessa minha trilha ao longo desses 30 anos de formação de professores e de gestores escolares, né? Já passamos por experiências na gestão pública e na gestão privada de maneira equilibrada ao longo aí desse tempo. E acho que nesse momento que a gente ímpar, né, que a gente está vivendo, eu acho que falar de gestão escolar, né, não especificamente apontando respostas tão diretas, porque eu acho que o momento é um momento que nos impede disso, mas falar e promover reflexões que cada um possa buscar um caminho mais viável dentro de todo esse contexto imposto, né, que nos foi imposto aí pela pandemia da Covid-19. Então, eu acho que é interessante a gente falar do nosso fazer, ou principalmente falar do nosso não fazer. Eu acho que, ultimamente, é mais útil a gente refletir sobre aquilo que a gente não vem fazendo
do que sobre aquilo que a gente vem fazendo, né? A pandemia também está mudando alguns paradigmas nesse modelo de reflexão que nós, gestores escolares, precisamos implementar ao nosso cotidiano. Excelente, professor. Ainda que a gente não tenha respostas prontas, né? Eu tenho certeza que o senhor é a pessoa certa para a gente conversar a respeito das dúvidas que a gente tem nesse momento. Então, eu acho que ninguém aqui está aqui hoje para me ouvir. Vou deixar o senhor à vontade aí, a partir de agora para se comunicar com o pessoal, apresentar o conteúdo aí que você está disposto a dividir com a gente. Ok. Eu preparei aqui algumas telas que eu acho que vão ser importantes aí para a gente fazer uma reflexão um pouco ilustrada, né? Eu acho que a comunicação fica sempre mais plena quando a gente ilustra a nossa fala, ok? Então é isso, desafios da gestão escolar em tempos de pandemia e pós-pandemia. Então aí os nossos contatos, né, o nosso site e o nosso endereço no Instagram, né? Quem quiser nos acompanhar vai ser um grande prazer. Eu acho que não dá para a gente começar a falar sobre os desafios que a gente está vivendo sem a gente claramente dimensionar o contexto, né? Ou seja, contextualizar um pouco essa questão da pandemia. E eu acho que um dos principais aspectos que nós, gestores, temos que ter claramente é que a gente está vivendo uma disrupção e nós não estamos acostumados a disrupções, né? Ou seja, as mudanças disruptivas, elas são, de certa forma, uma novidade nesse processo evolutivo, né, dos novos tempos. A gente tem assistido algumas mudanças disruptivas, né? Talvez uma que eu lembro, eu ainda era um jovem professor, mas a mudança disruptiva provocada pela questão das telecomunicações, né? Eu lembro que a Varig, né, era uma grande empresa aérea, a Varig, a VASP, a Transbrasil, e elas acabaram, de certa forma, né, falindo, né? Muito em função de não perceberem que estavam tendo como concorrentes a Embratel, né? Isso é um caso típico, né? Porque a Embratel estava surgindo com a possibilidade de se fazer transmissões online, fazer congressos, né, através de videoconferências, isso lá nos idos da década de 80, início da década de 80. Eu lembro bem disso, e parece que em torno de 20% a 30% dos passageiros dessas companhias aéreas eram oriundos, eram pessoas que iam participar de congressos, né, de conferências locais, e a Embratel esculhambou o processo todo, né, e, ou seja, a queda nas empresas aéreas foi imensa. Eu acho que pela primeira vez as pessoas começaram a falar no seguinte: preste atenção a tudo à sua volta, porque os seus concorrentes não são apenas as pessoas que seguem o mesmo ramo que você, né? Os seus concorrentes podem estar surpreendentemente em outras áreas em que você não está percebendo. Então, a primeira disrupção que eu lembro é essa. Depois vieram várias, né? Vieram o surgimento dos aplicativos de transporte, né? Os Ubers da vida, o próprio celular foi ajudando as disrupções a acontecerem. Só que a disrupção agora chegou na educação, né? Chegou numa área que a gente não está muito acostumado com mudanças disruptivas, e mudanças disruptivas, elas deixam a gente um pouco paralisado, né? Foi o que aconteceu, eu me lembro bem, eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu me lembro bem que era o dia 13 de março desse ano, era uma sexta-feira, e eu recebi um telefonema de uma pessoa da escola falando assim: olha, segunda-feira a escola não vai funcionar mais. Eu já imaginava que isso ia acontecer, mas na época todo mundo pensava que ia ficar 15 dias, um mês no máximo, e tudo ia voltar ao normal. E o pico da pandemia nunca que acontecia, né? Acho que no Brasil, em especial, acho que ele nunca aconteceu. E quando a gente está diante de uma mudança disruptiva, é muito comum a gente viver esses 4 sentimentos aí: ansiedade, insegurança, expectativa e medo. Isso é normal, e todos nós vivemos isso. O que a gente não pode é transformá-los em mecanismos de defesa, né? Ou seja, paralisar em função deles. Acho que até o medo é muito saudável na medida em que ele cuida, né? O medo que paralisa já começa a ser patológico, né? A expectativa todo mundo está vivendo. Uma pergunta que todo mundo se faz é como é que vai ser o ano letivo de 2021. Aqui na escola, por exemplo, eu hoje assisti diversos pais querendo saber e querendo uma certeza absoluta se as aulas já vão começar de forma presencial
ou seja, em fevereiro de 2021. E a resposta precisa ser, olha, tudo está sendo planejado para que sim, porém, nós estamos submetidos a um processo maior, né, uma estrutura sanitária, uma estrutura que nos orienta e que até mesmo nos proíbe em alguma situação. Mas sim, a escola está se mobilizando para isso. Mas como que as pessoas estão buscando essas respostas absolutas, né, essas respostas imediatas? E tem uma coisa muito interessante que a própria neurociência explica, né, que é a questão de que o cérebro ele não trabalha bem na dúvida, né? O cérebro não se dá bem com a dúvida. Então, eu imagino que o cérebro esteja sofrendo muito nesse momento em que a gente tem que trabalhar com a dúvida, né? E que a gente tem que... Aqui, o que a gente está respondendo estamos com todas as estruturas montadas para que as aulas recomecem, né? Ou seja, seja remotamente, né, num novo lockdown, se ele acontecer, esperamos que não, seja hibridamente, né, ou seja, os professores já estão em processo de treinamento e os planejamentos já estão sendo altamente flexibilizados, ou até mesmo preparados para que todos voltemos de uma única vez, e sabemos que se isso acontecer ainda não vai ser a sua totalidade dos alunos de uma só vez, né, ou seja, teremos que voltar de forma ainda parcial e gradual, mas também precisamos nos preparar para isso. Então, a gente tem que andar com medo, andar inseguro, andar com expectativa, andar com medo, mas andar. E eu acho que essa questão, ainda numa rápida contextualização, ela tem a ver um pouco com essa ilustração que eu gosto muito, né? Eu acho que foi muito feliz aí o autor da ilustração, que infelizmente eu não sei quem é, né? Mas eu acho que ela expressa muito o que muitos de nós estamos tentando fazer, né? Eu digo muitos de nós gestores, tentar encaixar o passado ou o futuro no momento presente. E o que cabe nesse momento é apenas o presente, ou seja, é ficar com o que temos, é ficar com o aqui e agora, é se manter diante o que temos agora, dia 2, né, de dezembro de 2020, dúvidas. Então, a gente tem que lidar com dúvidas, né? O que temos agora com relação ao planejamento do ano que vem? Contingências. Então, a gente agora, tantos anos de estudo, de planejamento, há 5 anos, há 3 anos, né? Ou seja, tanto tempo de levantamento de cenários, né? Ou seja, e agora a gente está tendo que lidar com um dos aspectos do planejamento que eu acho que talvez a gente tenha dado pouca importância, que é a parte contingencial do planejamento. Ou seja, planejar para aquilo que não temos certeza, né? Planejar para aquilo que ninguém sabe, planejar para o si, né? E é isso. E quanto mais a gente insistir em não ficar com o presente, mais cansado a gente vai se sentir, que nem o nosso amiguinho aí, né? Por que eu me sinto tão cansado? Porque eu estou me debatendo, ou porque eu estou querendo inserir o passado, ou porque eu estou querendo inserir o futuro. E aí, nesse contexto todo, a gente não pode esquecer que liderança exige 3 pré-requisitos, né, sobre os quais eu preciso estar alerta o tempo todo, em especial nesse tempo de pandemia. Para eu verdadeiramente liderar, eu preciso ter coragem para usar, eu preciso ter competência técnica e preciso acreditar que é possível. Então, são 3 pré-requisitos fundamentais, sem os quais eu não lidero. Né? Coragem para usar, porque a essência da liderança é a busca da excelência, né? O líder é aquele que está sempre querendo melhorar os processos. E melhorar os processos hoje, no contexto que a gente se encontra, significa fazer melhor alguma coisa que eu já fiz de março para cá e que eu vi que não funcionou muito bem, né? E talvez nós, em especial os gestores voltados para a escola privada, precisam fazer um exercício que há muito tempo faz parte do nosso discurso, mas que faz pouco parte da nossa prática, né? Que é o discurso do fazer junto, que é o discurso do consultar as pessoas, que é o discurso do ouvir as pessoas primeiro, né? Eu percebo que a gente passou aí diversos momentos, primeiro tendo coragem para usar, mas a mesma coragem para usar a gente precisa ter para recuar, né? E nesses tempos de quebra de paradigma, né, que a pandemia está nos obrigando, essa coragem para usar, ela precisa ser muito bem dosada, muito bem dosada. A competência técnica continua sendo a mesma competência técnica para todo líder, né? Ou seja, tem que ter competência de conhecimento, competência de avaliação e competência de ação. Eu tenho que conhecer aquilo que lidero, tenho que saber avaliar se o que eu lidero está indo bem ou não, e tenho que saber o que fazer quando as coisas não estão indo lá tão bem.
Eu acho que é nesse terceiro aspecto, nessa terceira competência, que a gente precisa ficar bastante alerta nesse momento de pandemia, na competência de ação, porque é essa a nossa dúvida, o que fazer, né? Como fazer e o que fazer. E para que a gente possa conseguir manter uma competência relativa de ação, a gente precisa dialogar muito, a gente precisa trocar muito, a gente precisa refletir junto com todos os interessados, né? Dando alguns caminhos e firmando, né, alguns valores nessa caminhada, mas não fazendo uma caminhada tão engessada ao ponto de que isso não atenda o máximo possível à realidade de todos. E a crença de que é possível, né? A minha maior preocupação diante do final de 2020 e início de 2021 é que o planejamento é filho da esperança, né? O planejamento é filho da esperança, podem ter certeza disso. Então, se eu não tenho esperanças em 2021, eu dificilmente vou conseguir planejar para 2021. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de planejar é plantar um pouquinho de esperança, né? E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, fazendo contato com o aqui e agora objetivo, né? Ou seja, pegando o triângulo e colocando lá no buraco triangular, é isso. Eu, particularmente, faço um contato quase que semanal com a Fundação... com a Fiocruz, com a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro, indo à fonte, né, e sabendo de maneira bem direta, né, quando é que essa vacinação aqui no Rio de Janeiro, porque isso tem que ser feito de formas diferentes aí pelo Brasil afora, né, realmente vai acontecer. A última informação é que antes de março não acontece. Então, isso já é um elemento importante para o meu planejamento, né? Antes de março não acontece. Um outro elemento importante é que nenhuma das vacinas que o Brasil já fez acordo, nenhuma delas está sendo testada em crianças, em pessoas abaixo de 16 anos. Ou seja, nós teremos uma vacinação em massa, quando começar, para pessoas acima dos 16. Ou seja, vacina para criança ainda não existe. Vai ser o grupo que vai ficar para o final. Logo, a probabilidade de termos um 2021, pelo menos, né, até lá, segundo semestre, de forma híbrida, ou que não seja assim, mas com pais matriculando seus filhos na escola e dizendo, eu só vou mandar para a aula depois que tiver vacina, ainda vai ser grande. E nós vamos precisar disponibilizar o atendimento para esses pais, né? Então, essa competência técnica de ação, talvez não, é a que está mais sofrida para a gente durante a pandemia. E aí é legal a gente resgatar isso, né? Liderar, gerenciar e gerir. Quando eu lidero, como eu já falei, eu persigo excelência nos processos e nas pessoas. O líder é um insistente perseguidor da melhoria. Pode melhorar sempre, né? Quando eu gerencio, eu cuido para que os processos funcionem. Eu cuido para que as pessoas façam o que devem fazer, né? Agora, para eu ser gestor, verdadeiramente gestor, eu tenho que liderar e gerenciar ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu tenho que perseguir a excelência e cuidar para que os processos funcionem, né? A gente tem que tomar cuidado para não ter uma tendência muito grande para o gerenciamento e se tornar aquele gestor que só cuida para que a escola não pare. E nesse momento em que a escola está abstrata, né, a gente está cuidando para que o que não pare, para que as aulas virtuais não parem, tá, mas nessas aulas virtuais alguns alunos, alguns não, muitos, né, estão fechando a câmera, alguns alunos estão ficando ausentes da aula e apenas dão a presença e saem fora, né, alguns professores não estão conseguindo superar o seu paradigma expositivo. Eu acho que, por sinal, deixa eu fazer um parênteses, eu acho que a grande questão dessa pandemia está sendo essa. Eu diria que, na minha opinião, o maior entrave desse processo de pandemia que a gente está vivendo é os professores conseguirem romper esse modelo expositivo que nós temos. E nós, escola, nós gestores, precisamos ter essa clareza, porque eu vejo muitas vezes vários gestores alimentando esse modelo, né, esse modelo expositivo que os alunos não aguentam mais. Eles já não aguentavam mais na escola presencial. Com a pandemia, eles não aguentam mais esse modelo ter sido simplesmente transferido para um computador, para um celular. E uma coisa interessante é que esses alunos ganharam poder, né? Eles não tinham... Antes, por que eles toleravam bem uma aula expositiva, muito cá entre nós, não tão interessante,
presencialmente? Porque ele imaginava, né, trocava um bilhetinho com um colega, mexia no celular meio às escondidas, aquilo era meio que um estímulo, né? Tinha o estímulo da hora do recreio que vai chegar, né? Ou seja, tinha alguma coisa que o mantinha ainda suportando aquilo. Agora ele não tem, né? A escola está sem território, a escola está dentro de casa. Logo, para eu ter regras, eu tenho que ter a regra junto com o território. Se eu não tenho território, eu não tenho regra, né? Então, e uma escola sem regra, para interagir, o professor sem a capacidade de ser tutor da atenção, como é que ele faz? Né? Num primeiro momento, né, no momento do ensino remoto emergencial, todos nós, né, eu digo nós, que eu também sou professor, a gente tentou fazer do jeito que sabia, do jeito que pôde, mas aí depois a gente teve que entender que não era assim que a coisa funciona, né? Então, essa gestão, esse aspecto da gestão da sala de aula está sendo hoje, com certeza, o aspecto que a gente está precisando ficar mais atento. Né? Claro que o aspecto escolar também, a renovação de matrícula está aí, né? Ou seja, o desemprego está aí, né? As pessoas diminuindo, tendo suas rendas familiares diminuídas, os pais, por exemplo, a capacidade de explicar para os pais que não é porque a escola não acendeu todas as suas luzes, não ligou todos os seus ares condicionados, né? Que os seus custos mensais simplesmente não existiram, pelo contrário, a escola teve que fazer novos investimentos para poder se manter funcionando, né? Nesse momento. Então, a gestão da sala de aula, eu diria que hoje é o aspecto mais delicado para que a gente possa fazer uma gestão, né, mesmo com todo esse desafio que a gente está vivendo. Bom, aí vem a pergunta que não quer calar, né? Mas como gerir durante a pandemia e o que gerir durante a pandemia? Eu acho que já que a gente falou em gerenciar, liderar e gerir, talvez seja legal a gente pegar pelo menos esses dois verbos, gerenciar e liderar. O gerenciar, né, que é exatamente tomar providências para que os processos continuem acontecendo. Que providências são essas que eu, gestor, preciso tomar nesse contexto que a gente está vivendo? Eu elenco aí essas 6 providências como fundamentais. Né? Gerenciar mesmo, ou seja, gerenciar é tomar conta, né? Tomar providências para que aconteça. Interação com alunos e pais, isso precisa estar acontecendo. Né? Eles não estão respondendo às reuniões coletivas pelo Zoom. Ótimo, então eu vou fazer reuniões grupais pelo WhatsApp. Né? Ou então eu vou ligar individualmente para pais no momento que esteja em casa e vou conversar e vou mobilizar 1 a 1. Eu não sei como, porque isso vai depender da realidade de cada um, mas tem que ser gerenciado. Né? Que tipos de atividade estamos passando para casa? Né? Ou seja, eu tenho visto muito, até porque faço consultoria de diversas escolas, aí Brasil afora, e infelizmente tenho visto muito isso, e quando vejo isso, sinalizo, né? Atividade do livro, fotografada e simplesmente encaminhada para o professor. Nada contra se isso acontecesse vez ou outra, mas isso acontece todo dia, toda hora, né? Isso se tornou regra. E isso é complicado? Complicadíssimo, né? Porque é, no mínimo, desmotivador simplesmente responder uma atividade do livro, tirar uma foto e mandar para o professor, né? Além de que esse modelo é um modelo que não se aplica ao próprio ensino remoto. Com base no que foi citado pela gestora, tomei a liberdade de fazer algumas pesquisas no YouTube e vou complementar este trabalho com 2 vídeos. Um deles é falando sobre o papel do gestor escolar e o outro é falando o gestor escolar e a pandemia, com o professor Júlio Furtado. Vou colocar aqui o link para vocês terem acesso. Muito obrigada por tudo. Olá, tudo bem? Vamos falar aí neste vídeo sobre o papel do gestor escolar. O diretor ele exerce uma importante função no dia a dia da escola. Entre suas obrigações podemos destacar a rotina no setor administrativo e financeiro. Também o trabalho em prol do desenvolvimento pedagógico, a coordenação do corpo docente e até mesmo a integração
família e escola. Então, perceba que são grandes as obrigações do gestor escolar. O seu papel corresponde a de um líder. O gestor escolar, ele é um líder. E um líder que influencia a todos de maneira positiva ou negativa, dependendo do modo em que ele se comporta. Ele é de extrema importância para o dia a dia da escola. Existe a parte administrativa, que lida com suprimentos, folhas salariais, reposição de livros, e além de resolver problemas de manutenção, organização, organizar arquivos ou administrar horário de escolas, ele tem um contato direto com os professores e alunos. Parte do gestor escolar, o planejamento da escola. A instituição, ela precisa de um bom planejamento, onde tenha objetivos, onde tenha metas, estratégias bem definidas. Isso vale para um curto, médio ou longo prazo. Cabe também ao diretor da escola ficar sempre de olho nos gastos, né? Para tanto, pode-se contar com a ajuda de um sistema de gestão que talvez, se for escola pública, muitas das vezes é oferecido pela prefeitura, né? Pelo órgão maior, né? Ou se for particular, no caso, um sistema de gestão mesmo escolar, ou até mesmo uma planilha, né? Mas ele precisa ali administrar os gastos. Então, o diretor escolar, ele não deve ser um líder tipo autoritário que age sozinho. Ele estabelece e promove uma gestão participativa e democrática. Sendo assim, toda a comunidade escolar deve ser convocada para as reuniões ou para decisões importantes, né? E essa comunidade, quem seria? Os professores, funcionários, pais, responsáveis e os familiares dos alunos. O diretor escolar deve estar presente no dia a dia da escola, sempre zelando pelo seu bom funcionamento. Se tiver uma cadeira quebrada, um quadro se deslocando, ou até mesmo um aparelho precisando de reparo, ele deve agir o quanto antes para que sempre mantenha ali um bom funcionamento da escola. Por mais que você necessite saber lidar com a burocracia e ter conhecimento acerca das leis, o foco do diretor deve ser sempre o aluno. O mais importante no ambiente de ensino é a aprendizagem dos estudantes. Então, ele sendo o líder, algumas atribuições ele pode delegar e apenas acompanhar como está o andamento daquela atividade que foi delegada. Na área pedagógica, o diretor ele deve sempre melhorar o desempenho da escola. Para que isso seja possível, ele precisa contar com um bom planejamento de todas as atividades que serão desenvolvidas durante todo o ano letivo. Como saber se a escola está indo bem? Então deve-se observar o seguinte: as condições que são oferecidas pela escola aos estudantes e ao corpo docente, o trabalho desenvolvido pelo conselho de classe e pela equipe gestora e o índice de satisfação da comunidade escolar. Então são indícios aí para saber se a escola está indo bem ou não. Esses indicadores que aí nós falamos vão permitir que o diretor escolar, saber o que está bom ou o que precisa ser melhorado, modificado, Então eles permitem que o diretor escolar obtenha um balanço preciso sobre quais atividades precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas, modificadas, Também a equipe gestora pode definir quais delas continuarão no próximo ano letivo, ou seja, aquelas atividades que estão boas, estão indo bem, quais irão permanecer e quais não. Como serão modificadas, Então, se algumas das atividades que não estavam indo bem, como serão modificadas, para que os alunos possam aproveitar os ensinamentos ao máximo.
Diretor e coordenador pedagógico devem trabalhar junto, fazendo um levantamento de todos os dados de aprendizagem e comparando as metas estabelecidas, as metas que foram estabelecidas. Então, diretor escolar, diretor e coordenador pedagógico que um fala uma coisa e o outro fala outra coisa, né? Não vai sair muito bem, porque isso reflete nos professores e reflete também nos alunos. As avaliações precisam ser analisadas constantemente para saber em quais matérias os alunos sentem mais dificuldades. Isso ajuda a identificar problemas como evasão escolar, aprovação, reprovação, distorção da idade séria e outros mais. E a partir das avaliações e dos índices, né, sugerir mecanismos que sejam capazes de superar as limitações dos estudantes. Para que a escola funcione de forma adequada, o diretor escolar deve garantir que todas as condições necessárias sejam oferecidas. Exemplo, formar uma turma de recuperação paralela. O professor daquela turma deve ter o mesmo apoio e, se duvidar, uma atenção maior, né? Então, se é formado uma turma de recuperação paralela e se coloca numa sala que estava lá desocupada com os alunos que não estão indo bem, e o professor daquela sala não tem uma atenção adequada, suficiente, né, as condições suficientes, materiais, né, para aquele, talvez, contraturno com os alunos, fica meio complicado. Relação entre o número previsto e efetivos de dias de aula, né? Então, necessidade de substituição de professores titulares por outros, muitas das vezes isso pode acontecer, né? Aulas perdidas por falta de professores. O que fazer neste caso? É tudo a ser pensado pelo diretor escolar. Quantas e quais turmas foram prejudicadas por mudanças de última hora, né? Então, são coisas que sempre devem acontecer para não interferir nos números de dias de aulas que estavam planejadas ali para o ano letivo, que são 200 dias letivos de aula, né? E por conta de algumas coisas, eventualidades, deixaram de acontecer. Quais as condições da sala de aula e tantos outros problemas que ele deve sempre prezar. E o diretor deve sempre estar atento a esses números de aulas, no mínimo, né, que são obrigatórios em lei. As estratégias de trabalho que os professores desenvolvem em sala de aula, no decorrer dos bimestres, precisam ser avaliadas. Então, isso já foi falado, né? Assim, é possível calcular o desempenho escolar de todos os alunos. Então, sempre avaliar as atividades, o trabalho, para saber como é que estão os alunos, como é que está indo o trabalho, né? Então, para isso, deve-se estabelecer estratégias didáticas para saber quais estratégias estão dando certo, né, para que sejam aplicadas para toda a escola. As ações do diretor, do gestor escolar, elas precisam também serem avaliadas, né? Acredito que o coordenador sempre dá um feedback das suas ações do diretor, e o diretor deve fazer o mesmo com o coordenador. Então, um dando feedback para o outro, mas eu acredito que, dependendo, eu estou falando de escolas públicas, né, sempre vai haver um superior em relação ao diretor, né? Não sei qual o cargo, função da sociedade, talvez um superintendente, talvez não tenha superintendente, mas tem o secretário escolar. Então sempre vai existir aí um superior ao diretor, e as ações do diretor também precisam passar por avaliações. A família e a instituição, né, de ensino devem andar sempre de mãos dadas. Os pais precisam participar do processo de ensino-aprendizagem dos filhos. Já por parte dos professores, é importante que conheçam os responsáveis, pais, né, pelos estudantes, e os mostrem quais os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Então,
sempre estimular a participação de pais e responsáveis dentro da escola. Diante de dificuldades e necessidades, o papel do diretor escolar envolve a ação. Não adianta só planejar, né? E é nesse momento que os projetos educacionais visam atender às necessidades dos alunos. Se houver necessidade de uma reestruturação pedagógica ou aprimoramento das estratégias adotadas pela escola, o diretor deve estar preparado para colocar tudo em prática. A sala do diretor, né? O diretor em si, não somente a sala, mas a sala e o diretor, né? O profissional de gestor escolar deve estar sempre à disposição dos alunos, dos professores, dos funcionários, né, dos familiares, assim como também a sua sala sempre aberta aí para que toda a comunidade escolar possam ir até ele, conversar sobre os problemas, dar sugestões, né? Então, o profissional, né, o gestor escolar deve estar sempre à disposição a ouvir, a escutar, a tentar resolver os problemas da melhor forma possível, né, os problemas ali que existem dentro da escola. Bom, esse foi o vídeo aí sobre gestor escolar, né, o papel do gestor escolar, e até a próxima. Bem, amores, é isto. Eu espero que, como eu, vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que é ser um gestor e o que é que o gestor faz, com quem ele tem que lidar e o que ele tem que superar. Vimos também o que o gestor tem que fazer durante o período da pandemia, as problemáticas e as soluções encontradas. Muito obrigada.